Hoje eu vou ensinar vocês como eu fiz esta gaveta utilizando apenas MDFs de 15 milímetros. Olá pessoal, eu sou a Lívia Perrone e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu já vou começar procurando aqui no nosso plano de corte quais as chapas que eu tenho que procurar. Para quem não lembra, eu fiz um plano de corte, fiz todo um projeto de todas as chapas, de como seriam cortadas e fitadas. Tem um vídeo, eu vou deixar para vocês aqui linkado para que vocês possam entender como foi feito, que software eu utilizei. Ele é bem complicadinho, mas é basicamente as mesmas ferramentas que eu utilizei para montar os módulos. Então eu vou utilizar novamente o nosso sargentinho em ângulo para facilitar a montagem. Vou usar novamente o parafuso de cabeça chata. Esse daqui ele é o mesmo que eu estou utilizando até agora. Ele é de 3,5 por 40 e o kit de furadeira e parafusadeira. Antes de colocar o fundo, eu vou fazer toda a estrutura da gaveta e por último eu vou parafusar o fundo por baixo e depois a frente para dar o acabamento. Vou verificar sempre os fitamentos, ó, tá vendo que eu peguei aqui? Tem uma sem o fitamento e outra com o fitamento. Então eu tenho que achar o lado certinho que vai ter o fitamento, porque esse fitamento aqui ele vai ficar para trás. Então eu tenho que deixar ele certinho para que não dê o acabamento, porque depois vai vir a outra chapa aqui na frente. O lado maior ele tem fitamento só na parte de cima. Então aqui eu já vou colocar um sargento. Esse sargento é super útil, já que ele segura as duas chapas em 90 graus, permitindo que você possa fazer as instalações sozinha. E ele é super simples, basta puxar com a mão que ele abre e você consegue prender. Novamente eu vou utilizar a broca escariadora para que o parafuso consiga ficar totalmente com a cabeça para dentro da madeira. E aí eu vou repetindo o processo nos 4 cantos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de sempre colocar primeiro um parafuso. Faço o primeiro furo e já coloco o parafuso, ao invés de fazer todos os furos e voltar parafusando, porque isso impede que a madeira saia do lugar e eu perco o alinhamento de tudo. Aqui está a estrutura da nossa gaveta, ó, bem firminha. O que eu vou fazer agora é colocar o fundo. Então eu vou virar de ponta cabeça, vou pegar aqui e avaliar novamente onde está fitado. Então eu tenho 3 lados fitados e um lado não fitado. Então eu tenho que procurar o lado que vai ser a parte de trás. Então aqui, para vocês verem o quanto é importante a gente fazer o projeto primeiro, eu deixei as partes fitadas para trás, porque assim toda a parte de trás da gaveta vai ficar toda com acabamento. E deixei a parte da frente, onde vai o tampo da gaveta, sem o fitamento. Dessa forma eu economizo também. E aqui, como vai o tampo da gaveta, olha só, eu não vou conseguir ver essa parte que não foi colocado, né? Então não tem problema, vai estar madeira com madeira, não tem problema não estar com este fitamento. Então agora eu vou alinhar tudo de novo. Esse alinhamento é igual ao que a gente fez nos módulos, basicamente é só colocar em cima e alinhar tudo e depois parafusar. O que eu vou fazer primeiro é colocar os 4 cantos. Vou começar pela frente, porque para mim é a parte mais importante. Não vou colocar exatamente no canto, porque a gente tem um parafuso aqui da lateral também. Então a gente tem que sempre lembrar onde a gente parafusou. Aqui eu posso colocar um no cantinho.
Já vou parafusar. Para não correr o risco dele andar. Iniciei furando e parafusando os cantos e depois voltei no meio de cada chapa, adicionando mais um parafuso para ficar bem firme. Estrutura da gaveta pronta, agora falta apenas o acabamento frontal. Aqui, o que eu preciso me atentar é que eu deixei o espaço certinho nas laterais para que ela esconda o tamanho da corrediça. Então eu tenho que deixar os tamanhos iguais de cada lado. Eu não tenho uma experiência, não tenho um gabarito, eu vou medir a distância que eu deixei 1 centímetro, 1,3 centímetros de cada lado aqui, olha, onde vocês estão vendo, para que realmente a gente não consiga ver a corrediça de frente. E também as nossas gavetas não terão puxadores. A própria gaveta vai servir como um puxador. Eu vou parafusar aqui por dentro. Então eu vou utilizar aquele parafusinho menor, para que eu não consiga ver estes parafusos pela frente. Por isso eu faço uma estrutura e um tampo. Então eu peguei uma régua aqui, agora eu vou medir, só para confirmar se a medida que eu deixei é o suficiente. Medindo aqui a nossa corrediça, ela está me dando 1,2 milímetros total. Eu deixei 1,5 centímetros, então ela ainda vai cobrir a corrediça e vai sobrar um espacinho para que ela possa tampar o corpo do móvel. Medições feitas, alinhei o corpo da gaveta com a sua frente e também alinhei o fundo da gaveta com a base da frente, me atentando sempre para alinhar com as marcações de 1,5 centímetro que tinha feito anteriormente. O que eu vou ter que fazer agora é mudar o comprimento da broca cariadora para que ela fique do tamanho do meu novo parafuso. Então esse aqui é o parafusinho, olha o tamanho dele, que eu vou utilizar para colocar a tampa da nossa gaveta. Vou trocar aqui a broca, na verdade eu não vou trocar a broca, vou fazer com que ela entre para ficar no tamanho que eu preciso. Colocado aqui o tamanho, eu fecho. E assim ficou a nossa broquinha de novo. Então volta aqui para nossa furadeira. Então, como eu falei para vocês, eu vim fazendo todos os furos pela parte interna da frente da gaveta. Nessa hora eu tinha feito apenas 4 furos em todos os cantos, porém depois eu senti a necessidade de fazer mais um furo no centro da gaveta para ficar mais firme. E vamos à hora da verdade para descobrir se a profundidade que eu coloquei ficou boa. Não ficou boa. Então eu vou ter que fazer um furo um pouquinho maior, de profundidade. Como eu gosto de mostrar pra vocês tudo aquilo que dá certo e o que dá errado também, desparafusei tudo, aprofundei um pouquinho mais o furo e troquei também o tamanho do parafuso. Ah, agora sim. Então, como eu falei pra vocês que eu imaginava que este tamanho de parafuso não seria suficiente, realmente não foi. Ainda bem que eu encontrei uma caixinha aqui com um parafuso um pouco maior. Vou mostrar pra vocês a diferença. Olha, pouquinha coisa a diferença. Então ele tem 3 milímetros a mais do que o outro e já foi o suficiente. Então ele conseguiu passar aqui quase até a metade da próxima chapa, porque ele ficou um pouquinho pra dentro, né? Vou colocar agora os acabamentinhos para que não fique aparecendo o parafuso. Então aqui está a nossa gaveta completinha. Agora a única coisa que vai faltar realmente vão ser o posicionamento das corrediças na lateral e no móvel, mas aí eu vou fazer um outro vídeo ensinando a como colocar as corrediças corretamente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa nos comentários, deixa seu like e se inscreva para acabar de ver o conteúdo desse guarda-roupa que vai ficar muito legal. Um beijo e até a próxima!